Tem alguma coisa que você acha legal para compartilhar sobre o direito de família, uma curiosidade? A gente nem pensou nada, né? Não. De cabeça, o que você acha? Quais são os maiores processos que acontecem na separação? Quais são os maiores batidão de cabeça que parece que são as mesmas? Depende. Um caso pode ter todas as questões a serem resolvidas, as principais coisas que qualquer juiz vai decidir, se ele tiver que decidir, caso as pessoas não tenham um acordo, ou que um juiz quer ver num acordo, são as questões relativas à equitable distribution, que é a distribuição de bens, a questão de pensão alimentícia para o cônjuge, que aqui na Flórida chamamos de alimony, então, assim, se um casal não tem criança, só existem essas duas questões a serem resolvidas entre um casal, tanto por acordo ou um juiz vai decidir caso não tenha um acordo. Ele não vai querer ouvir toda a história, que são, no caso, a distribuição de bens e pensão alimentícia para o cônjuge. Já se envolve criança, além dessas duas questões, que pode também não existir bens a partilhar e pode não existir pensão alimentícia, mas aí tem a questão das crianças também, que tem que ser decidida a responsabilidade parental, o tempo compartilhado, que é o famoso time sharing, e child support. Não existe um divórcio onde tenham crianças, por exemplo, que um juiz homologue, que seja um acordo, onde não seja estabelecido um parenting plan, que é o plano parental que vai determinar a visitação, e também o child support. Então, basicamente, são essas questões. A pensão para criança, pensão para esposo, distribuição de bens e o plano parental. E podem existir algumas outras coisas. Às vezes, eles podem estar disputando quem vai pagar os honorários do advogado, mas geralmente são essas. Existem casos que as pessoas têm um acordo parcial. Por exemplo, eu estou ok com a divisão de bens, a gente tem um acordo parcial, mas nós estamos brigando pelo tempo compartilhado. Estamos ok com o alimony, que ninguém vai ter alimony, estamos ok com a distribuição de bens, ok com o tempo compartilhado, mas eu não concordo com aquele child support que foi estipulado, ou que está de acordo com a tabela da Flórida. Então, depende. Tem várias questões para ser resolvidas, às vezes uma, duas, mas basicamente são essas as questões. A gente ouve muito no Brasil, né, que quando tem muitos bens, ou até poucos bens, o cara que tá querendo... a gente sempre acha que é o homem, né, que dá uma despertinho de vender, de esconder, de passar no nome do primo, do amigo. Existe isso aqui também? Existe, bastante. E fazem? E tem como provar? Tem, porque aqui existe uma fase no processo que a fase que é chamada de mandatory disclosure, onde isso pode ser waiver, das partes podem concordar e não querer ver as finanças uma das outras. Então, assim, normalmente a gente tem uma série de documentos que tem que ser trocados entre as partes, como extratos de banco, contas de cartão de crédito, extratos de mortgage, payment stubs, né, o paycheck da pessoa, para saber quanto a pessoa ganha, porque a renda é importante na estipulação do child support. Então, assim, a gente pode pedir anos de extrato de banco. Então, assim, tem pessoas realmente que planejam o divórcio, tem pessoas que planejam, que vêm planejando divórcios há anos, que se tu vai olhar a conta de banco 5 anos, os pagamentos vai diminuindo. Exatamente. Tem um caso que eu tenho agora, que em 2018 o marido ganhava 5.500 a cada quinzena, e agora, que são 6 anos depois, ele ganha 4.500, $1.000 por menos em quinzena, 6 anos, 2018, isso. 6 anos depois, né? E, obviamente, a gente planejou, só que tem quando a pessoa planeja, né, que a gente começa a ver que é um comportamento planejado, às vezes fica mais difícil de provar isso. Existe muita coisa. Esse caso, por exemplo, esse marido que a gente está vendo que está escondendo dinheiro, ele trabalha para a empresa dos pais. Então, fica mais difícil. Se o pai paga para ele em cash, nós não temos como descobrir. Então, tem coisas que estão fora do alcance do advogado. Mas existem vários recursos. Por exemplo, a pessoa não apresenta a conta de banco. Eu sei que o Paulo tem uma conta. Eu sou casado com o Paulo. Eu sei que o Paulo tem uma conta no Bank of America. Eu vou lá, eu sirvo uma subpina no Bank of America. O Bank of America vai me dar todas as contas do Paulo. Então, eu vou ter todos aqueles extratos, porque às vezes as pessoas também não entregam a documentação, porque quando a gente vê essas contas, a gente vê muita coisa, vê o dinheiro para onde estava indo, né? Vê a pessoa que está escondendo o dinheiro, tem bastante coisa. Hoje em dia tem pessoas que criam empresas em estados, por exemplo, como Delaware, onde não ficam no recorde público certas empresas.
Então fica mais difícil do que a gente olhar num Sambisa aqui e ver quem é o dono. Então lá não tem isso. Então, assim, tem os jeitinhos. Tem os jeitinhos que as pessoas fazem como em qualquer lugar do mundo. Porque as pessoas não querem compartilhar por alguns motivos, né? Aqui eu vou começar com as perguntas que mandaram. Deixa eu ver aqui essa primeira. Essa primeira é interessante para as pessoas que ainda não te conhecem. Lembrando que todas as informações do escritório da doutora Tatiana da Cunha está na descrição desse programa e de todos os programas do canal Perguntas. Você pode entrar em contato. E eu vou falar, até antes de casar, eu sentaria fazer uma consulta com ela para você saber como se proteger. E quando tem aquele... Como chama o documento? É o prenup. E eu não sei ler inglês. Aí eu contrato um advogado para ir comigo, ou um amigo. Eu sempre, com meus clientes que não falam inglês, eu traduzo, eu falo em português, né? Eu explico em português. A pessoa tem o documento em inglês, muitas vezes a gente traduz. Tem clientes que querem o documento escrito em português, tem clientes que não. E eu posso exigir pelo... Tipo assim, eu vou falar, eu não vou assinar um negócio que eu não entendo. Pode, né? A gente faz do que o cliente pede, a gente faz para ele. Às vezes a pessoa quer ter uma cópia, tem outras pessoas que não, que tá ok em inglês, desde que ela entenda ali os termos que são explicados para ela, mas podemos dar uma cópia também em português.